dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, que bênção, que bom, que maravilha estarmos aqui no nome do Senhor, né, mais uma vez buscando fortalecimento, né, o conhecimento espiritual, né, para que nós possamos ter dias maravilhosos, dias abençoados, dias na presença do Pai, né, e nós temos um manual, né, um manual para a nossa vida, né, nós temos aqui a Bíblia, que é o manual que o Senhor nos deixou, né? O Senhor deixou para que nós possamos refletir, para que nós possamos entender, para que nós possamos aprender, né? A Bíblia ela é recheada de promessas, de bênçãos, mas também tem a exortação, né? Tem também aquele ensino. Muitas vezes vai contra a nossa vontade, contra o nosso querer, o nosso eu. E é preciso, irmãos, e é preciso que a palavra venha nos confrontar, que a palavra venha, né, contra o nosso querer, para que esse choque nos traga para a realidade, que é a verdade, que é o caminho que nós temos que seguir, e não há outro caminho, senão o caminho que nos leve a Cristo. O caminho é Jesus, né? A verdade é Jesus, e a vida, tudo aquilo que nos traz vida, que tem vida para nós, é Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 12 até o 14, né? Mas depois, se você quiser continuar a leitura até o 20, né? Vai ser bênção para a sua vida, com certeza. Diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir ao Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Amém? Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Tremendo, né? É o que mais nós ouvimos, né? Até da nossa boca mesmo, da minha boca já saiu isso, né? Principalmente aqui o versículo 12. Eu posso fazer tudo o que quero. Nossa, é o que mais nós ouvimos, né? Eu faço tudo o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém é dono da minha vida, eu respondo pelos meus atos, eu posso fazer aquilo que me der na telha. Olha lá, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que me escravize. Olha só, tem gente que fala, não, eu vou beber, mas eu bebo socialmente. Não, eu bebo socialmente. Outros falam, não, mas eu fumo pouco, né? Ah, pra mim, eu já ouvi assim, né? Um maço de cigarro pra mim dura uma semana, um mês, né? Enfim, né? Aí tem outras lá, olha só. O alimento existe para estômago, ou seja, né? Tudo que eu consumir vai lá pro meu estômago e pronto, acabou, né? Não tem problema nenhum, é para mim, é pro meu eu, é o meu corpo, né? Minhas regras, enfim, né? Todo mundo usa muito dessas palavras, né? Eu, né, sinceramente, eu já usei muito disso. Muito, né? Principalmente no começo da minha conversão, irmãos. As pessoas, né, os anjos enviados pelo Senhor para cuidarem de mim, né, que eu já falei para vocês, volto a falar deles porque foram essenciais e são essenciais na minha vida, são muito importantes, né, o pastor Francisco, a pastora Lúcia, meu Deus, eles sofreram, né, eu sempre, né, no começo, assim, foi muito rebelde, muito difícil, né, o começo da minha conversão, porque eu tinha essas ideias comigo, né, não, eu posso fazer o que eu quero. Ninguém tem nada a ver comigo, né? Ninguém pode se intrometer na minha vida, né? E, inclusive, eu vi um dia desses um post que falava exatamente sobre isso, né? É o Espírito Santo que convence. Você tem só que liberar a palavra, mas não pode se intrometer na vida da pessoa.
Amém, irmãos, né? Nós temos que liberar sim a palavra, né? Tem o ID aí, nós temos que fazer o que o Senhor quer que a gente vá, que nós falamos da palavra do Senhor, que nós venhamos a ensinar as pessoas, né? Aquilo que a nossa vida é o nosso testemunho, né? Tem que ser o livro mesmo para que outras pessoas sejam edificadas, né? Vai complementar a palavra, é a base, lógico, né? Não pode fugir disso. Mas a nossa vida é o nosso testemunho, é um grande testemunho, né? E esse negócio de se intrometer na minha vida, irmãos, eu sou muito grata, né, a esses dois pastores, por quê? Né, esse casal, por quê? Porque eles se intrometeram na minha vida. Eu sou muito grata, porque se não fossem eles abrir os meus olhos a mostrar para mim, Thaís, está errado dessa forma, não é assim, né? Você precisa entender o que a palavra diz, sempre baseados na palavra, irmão, sempre, né? Eles nunca falaram algo, falaram sim do testemunho deles, o que já tinha ocorrido com eles, enfim, mas sempre baseados na palavra. Por que que isso não é bom? Por que que isso não é certo? O que o Senhor pensa sobre isso, né? E então foi assim muito importante para mim, né? E eu glorifico a Deus por eles terem confrontado a mim, por eles terem se intrometido na minha vida, né? Porque foi uma eles se intrometeram de uma forma que no momento realmente eu não gostei, né? Muitas vezes eu bati de frente, né? Muitas vezes eu fui, né, muito rebelde, me tenho até vergonha disso, né? Mas me fez entender. Hoje eu posso entender e hoje eu sou muito grata, né? Eu consigo entender. Então, irmãos, é preciso que nós venhamos ter, né? Que nós possamos ter, sim, sempre pessoas para se intrometer nas nossas vidas. Pessoas que venham e falem para nós, não é dessa forma, né? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, né? Nós como pais, né? Quem tem filhos aí, tem sobrinhos, não sei. Mas nós não queremos o melhor para os nossos filhos, né? Nós queremos o melhor para aquelas crianças, nós estamos ensinando, guiando aquela criança, né? Porque nós queremos, e toda vez que a gente fala não pode, mas por que não pode? Tem que dar um porquê, não é? Você vai falar, você vai se machucar. Isso pode acabar, você vai ficar triste, isso vai te frustrar, enfim, você vai dar uma posição para aquela criança. Você simplesmente não pode falar, não, vai fazer e acabou, porque eu não quero. Não é assim, né? E o Senhor é assim. O Senhor nos ensina, através da palavra dele, o porquê não pode, né? Por que não devemos fazer isso ou aquilo, né? E aqui diz algo muito interessante, que é sobre o nosso corpo, né? É o físico mesmo, né? O físico, ele é feito para a glória de Deus. Nós temos que usar o nosso corpo também, né? Assim como o espiritual, os dons do espírito, enfim. Mas tem o físico também, nós temos que cuidar disso. Porque foi o Senhor que nos criou, né? Foi o Senhor quem planejou todos os nossos detalhes, o nosso corpo. Então ele foi feito para quê? Para a glória do Senhor. Nada, irmãos. Nada é feito sem um propósito. Nada, né? Tudo é para ele, tudo é dele, né? Tudo ainda ontem nós lemos isso, né? Tudo é para a glória do Senhor. Então o nosso corpo também, né? O nosso corpo, olha só o que a palavra do Senhor diz, ele é templo do Espírito Santo. Eu queria ver se eu achava aqui, que diz aqui que é o templo do Espírito Santo. Agora eu não vou conseguir localizar aqui. Mas, amém, irmãos, depois, né, nós podemos pesquisar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado, irmãos, né? Muitas vezes é uma foto, uma exposição, né, do nosso corpo. Cuidado com sensualidade, né? Com a forma com que você está expondo, né? Principalmente hoje, nesse mundo, que a rede social é tão suja, né? Veja que nós colocamos vídeos para evangelização, né, de palavra. Temos também o canal, né, a Tataque Tateco de Jesus, que é voltado também para o público infantil, mas para os adultos também, né, levando a palavra do Senhor de uma forma mais alegre, né, também com diversão, né, assim, com a diversão não, mas a alegria, né, colocando situações mesmo do dia a dia, enfim. E veja que o que mais nós vemos, irmãos, né, são pessoas que não têm interesse,
né? Muitos vêm só por curiosidade. É claro, irmãos, que a obra é do Senhor. O Senhor sabe o direcionamento, né, dos vídeos, as pessoas que vão assistir, aqueles que precisam, né, ouvir, né? A sua mensagem não é em vão, né? O trabalho no Senhor não é em vão. Então, todo o trabalho de evangelização tem o seu sentido, né? Tem o seu valor. Mas veja que as pessoas estão muito mais interessadas em saber da vida do outro. Se você colocar um vídeo aqui, se eu colocar um vídeo falando sobre meu dia a dia, né? Olha o que está acontecendo. Agora eu vou para tal lugar, vou mostrar para vocês como que é o lugar. Enfim, vou mostrar minha vida com meu marido, com meus filhos, enfim, né? E as pessoas estão muito mais interessadas nisso hoje, né? Em olhar o que você está publicando. As pessoas estão de olho no que você está colocando, fotos principalmente, né? Deixa eu ver o que essa pessoa fez, principalmente figuras públicas, né? Então as pessoas começam a seguir. Por que é seguir? Né? Porque é exatamente isso, a pessoa vira ali também idolatria, né? Acaba idolatrando aquelas pessoas, né? Acabam vivendo uma maneira exposta, né? E isso, irmãos, não agrada ao Senhor. Você está expondo a sua vida, o seu corpo, muitas vezes, né? Então nós temos que ter muito cuidado. E é algo que as pessoas, muitas vezes, se sentem assim, ofendidas até. E essa frase é muito utilizada: eu posso fazer o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, tem sim. O Senhor tem tudo a ver com a sua vida, né? Não é a Thaís, não é ninguém assim, que está falando simplesmente sem uma base bíblica. Não, irmãos. Você deve satisfação sim para o Senhor, né? Então eu tenho, né, muita vergonha, inclusive, né, eu coloquei aqui no meu testemunho, né, quando eu me envolvia com várias pessoas, quando eu não tinha amor pelo meu próprio corpo, irmãos, né, pela minha vida, e não só o espiritual, mas estava usando a minha vida, o meu corpo físico, né? O beijar, irmãos, beija um, beija outro, né? Hoje em dia eu falo muito com os meus filhos sobre isso, né? Se guardar até mesmo no beijo. Mas é um beijo, dá um beijo, ficar, né? Que o ficar para os nossos olhos, quantas pessoas acham tão comum, tão natural. Eu pensava dessa forma, né? Veja como é super importante que você tenha o conhecimento da palavra, que você venha entender, venha uma pessoa e confronte você e fale: isso não é normal. Mas por que não é normal? Eu faço o que eu quero. Tá aqui na Bíblia, tá aqui na palavra do Senhor, irmãos, né? Então é um confronto que vai nos fazer entender, que vai fazer com que a gente não viva a imoralidade sexual. O que é imoral? Imoral é algo vergonhoso, é algo que vai contra a decência. Pensa nisso, pessoal. É muito sério isso, né? E quantas pessoas estão usando a internet para isso, né? Você às vezes colocar algo ali que, né, que leva a pessoa a pecar. Você está sendo instrumento do diabo para fazer com que o outro venha pecar através de fotos sensuais, através de algo que saia da sua boca, o que você está falando, né? Você tem que usar todo o seu corpo. Veja os seus ouvidos, né? O que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está, né? Até mesmo o cheiro, a boca, todos os órgãos, né? E visando também, sabendo que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Que qual é o corpo? É o corpo de Cristo, né? Então esse corpo não é meu, né? Eu estou aqui para cuidar, né? Para zelar, irmãos, e tomar o cuidado no que nós estamos fazendo. Isso é muito importante, muito sério, irmãos, né? Então que nós possamos refletir nessa palavra nessa manhã, né, que nós possamos compartilhar, né, para que outras pessoas também entendam, né, a importância disso, desse confronto mesmo, e que não é para fazer o que você quer, porque não é dessa forma, porque tem alguém, sim, que é o dono da sua vida, né, e ele quem te criou, ele quem fez o seu corpo, ele quem te fez. Então você deve sim satisfação a ele, e esse alguém é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele a quem nós clamamos quando está tudo difícil, né? Muitas vezes as pessoas só lembram do Senhor no momento difícil, mas temos que dar graças a ele, temos que louvar ao Senhor em todo tempo, em todo momento, e com todos os nossos órgãos, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso interior, com tudo. Amém? Então que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.